E agora sim, então hoje, nós temos então a palestra Filosofia do Amor. Quem veio conversar conosco é o professor Júlio César Luschmann. Ele é formado em Filosofia e História pela PUC, é pós-graduado em Habilidades Gerenciais em Psicopedagogia, possui mestrado em Educação, hoje atua como assessor pedagógico e conferencista do Grupo Positivo de Ensino. E o professor Júlio se dedica a estudos de neurociência, linguagem corporal e criatividade, e também a Frater Rosa Cruz. Então agradecemos a todos vocês pela presença e uma ótima palestra. Muito obrigada. Obrigado, Vivian. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. É não só uma alegria, mas uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. E eu digo isso do fundo do coração porque, em se tratando de Rosa Cruz, eu acho que esse tempo que nós passamos juntos e que eu vou dividir um pouquinho das reflexões que eu faço sobre o amor com vocês, não paga nenhum décimo daquilo que a Rosa Cruz me deu até hoje. Tá? Então eu espero que essa tarde, essa 1h e tanto que a gente vai passar juntos, seja muito agradável para vocês, assim como é para mim, já que esse é um assunto do qual nós falamos praticamente todos os dias, mas que refletimos muito pouco. Né? E eu acredito que nesse ponto a filosofia, sendo uma ciência especulativa, uma ciência que procura a reflexão, que procura levar as pessoas a pensar sobre o pensar, né? Ajuda muito a compreender um conceito tão nobre como é o conceito de amor. A primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês é uma reflexão que, na verdade, é uma base para se compreender a ideia de amor. Essa palavra, metanoia, parece até um palavrão, né? Mas metanoia é a forma mais profunda que existe de aprendizado de alguma coisa. Por quê, professor? Porque metanoia é quando você tem um conceito, esse conceito te provoca uma reflexão e essa reflexão te provoca uma ação. Talvez o maior câncer das nossas escolas hoje seja justamente as pessoas focarem o seu trabalho na nota, focar o seu trabalho, né, em um elemento que não traduz especificamente a aprendizagem. Se hoje trabalha uma aula de ética com os alunos, ensina para eles que jogar papel de bala no chão está errado, e eles saem ali e fazem a prova dizendo que para jogar papel de bala está errado, e eles saem da porta para fora e jogam o papel de bala no chão. O que lhes falta é metanoia, é a possibilidade de você aprender, refletir e isso gerar em você uma ação. Eu espero que essa reflexão que a gente faça sobre o amor provoque em todos nós, em algum momento, metanoia. Mas uma advertência aqui é muito importante. Para que metanoia aconteça, as pessoas precisam estar com o seu coração e a sua mente abertos para que essa reflexão possa provocar ação. Então eu convido vocês, nesse momento, a fazer essa abertura mental, a fazer essa abertura de coração para receber essas palavras sobre o amor, para que isso provoque em vocês a tão famosa e importante metanoia. Primeira reflexão. O amor. O amor é dito todos os dias aos 4 ventos e aos 4 cantos do mundo, e as pessoas, elas repetem essa palavra, talvez com uma profundidade hoje, que ela não representa aquilo que o sentimento nobre do amor realmente é. Mas a palavra amor, ela é utilizada também para outras situações. Se nós observarmos a palavra filosofia, vocês vão perceber que a própria gênese da palavra contém a palavra amor. Traduzida literalmente, filosofia significa amor à sabedoria. Não é amor ao saber, porque nós temos pessoas na sociedade que são pessoas que têm saber enciclopédico, são bibliotecas ambulantes, e você olha para a vida dele, uma vida social desgraçada. Então, não é amor ao saber, é amor à sabedoria. E vocês vão concordar comigo que uma pessoa não necessariamente precisa ter muito saber para ser sábia.
O meu avô, lá no interior de Santa Catarina, ele nunca foi à escola, mas o meu avô tem uma sabedoria ímpar. Eu aprendi com o meu avô o seguinte, ele dizia assim: seja tão bom para as pessoas que o dia que você precisar delas, elas não vão conseguir dizer não para você. Perceba, o meu avô nunca foi à escola, mas é de uma sabedoria impressionante. Acho que a bateria está indo pro pau. Deixa eu pegar o... Pode ir usando, eu vou lá buscar outra. Me alcança aqui do lado. Obrigado. Alô? 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 Tá baixinho esse? Dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Dá. Acho que dá pra ouvir mais sem microfone que com microfone. Na hora que você me trouxer o outro eu uso, tá? Bom, se nós pensarmos a palavra filosofia ou pensarmos a palavra amor, ela define muita coisa. Várias instituições ao redor do mundo, entre elas muitas instituições religiosas, traduzem como a virtude ou a maior virtude que pode existir sendo o amor. O cristianismo é assim, o budismo é assim, as pessoas que têm as religiões indianas, na sua grande maioria, trabalham e traduzem como a maior de todas as possíveis virtudes a ideia de amor. Bom, conversar com um filósofo ou falar sobre filosofia sempre é muito inquietante para as pessoas, porque, como eu disse, a filosofia é justamente uma ciência especulativa que tem na sua base a ideia de que você mais faça perguntas do que produza respostas. Se é justo que a própria filosofia seja a ciência da especulação, é justo também que eu comece a minha palestra fazendo para vocês algumas perguntas. Prometo a vocês que as perguntas não serão difíceis e que não vai colocar ninguém em situação de perigo, em situação vexatória. Então, responde o que o teu coração disser, ok? Podemos fazer assim? Minha primeira pergunta. Levanta a mão para mim aí, por gentileza. Quem está amando hoje? Levanta a mão para mim, por favor. Quem que está amando aí? Que maravilha, o povo curitibano ama. Isso é uma coisa muito boa. Sempre duas coisas que eu vejo em situações como essa. Quando eu pergunto às pessoas se estão amando, a primeira reação sempre é levantar o braço rapidamente. A segunda delas é olhar para o lado para ver se os outros levantaram também. Que bom que todo mundo ama. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é a seguinte. Durante muito tempo na minha vida, eu treinei policiais e agentes de segurança em técnicas de interrogatório. E uma das coisas que eu sempre dizia aos meus agentes era: olhe para o movimento das pessoas. E a gente sabe que uma resposta que acontece em até mais ou menos uns 3 segundos indica algum cunho de verdade e algum cunho de certeza naquilo que você está falando. Então eu quero acreditar que vocês que levantaram a mão tão rapidamente estão me dizendo a verdade ou estão me dizendo com algum grau de certeza que realmente amam. Dizem que é bom a gente dizer eu te amo pelo menos uma vez por dia, pelo menos para manter as relações, as aparências numa boa, né? O ideal é que a gente fale mais, mas se você estiver falando uma vez já está bom. Agora, o filósofo é sempre um sujeito inquietante. Certo dia eu estava fazendo uma palestra sobre criatividade em uma escola do interior de São Paulo e a diretora lá descobriu que eu era professor de filosofia, veio até mim e disse assim: professor, eu tenho um problema. Fale, professor, qual é o seu problema? E ela me disse: eu tenho aqui na escola um professor de filosofia que só fica perguntando o tempo todo o que eu faço com ele. E eu olhei para ela e disse: dê um prêmio para ele. Ora, se essa é a função dela e ele está fazendo a função, deve receber um prêmio. Como eu disse, a filosofia é especulativa. E vocês me responderam a primeira pergunta. Eu gostaria que vocês me respondessem agora a segunda pergunta. O que é o amor? Esse é um daqueles momentos em que a gente só ouve os grilinhos cantando, silêncio de cemitério. É o momento em que você olha para os teus botões e fala:
Manda aí a resposta, meu. E ele não responde. E você fica inquietante. Bom, se eu fosse levar em consideração que a primeira... Obrigado, senhor. Se eu fosse levar em consideração a minha primeira estratégia, eu diria agora que vocês não sabem a resposta. Mas, como você pode dizer eu te amo se você não sabe para você o que é o amor? Vou lhes contar uma historinha que mais ou menos traduz um pouco do que acabou de acontecer aqui. Um senhor e uma senhora, já nos finalmente da vida, só para vocês terem ideia, eles já tinham 60 anos de casados, eles foram ao cemitério comprar um terreno para serem enterrados juntos. Ora, nada mais lógico, viveram a vida toda juntos, querem ser enterrados juntos. E o velhinho, pressagiando a sua morte, disse à sua senhora: se eu me for antes do que você, me enterre na direita. E ela olhou para ele, estranhou a situação e disse: por que na direita? Você dormiu a vida toda na esquerda? E ele disse a ela: dormi a vida toda na esquerda, mas eu gosto mesmo é da direita. 60 anos de casados passaram juntos e ele não disse para ela que gostava de dormir na direita. Você acha que isso é um absurdo? Quantas vezes você perguntou para a pessoa que você pensou agora o que é o amor para você? Já não ocorreu a possibilidade de você estar vivendo um conceito de amor completamente diferente do dele? Imagine uma relação, duas pessoas, um é racional, o outro é emotivo. O racional traduz o seu mundo muito mais em números, muito mais em metas, muito mais em certo e errado, em escala disso, escala daquilo. O emotivo traduz o seu mundo muito mais por sentimento. Pense no professor emotivo, ele vê um aluno chorando, a vontade dele é já logo abraçar o aluno, levar para casa e dizer: o que está acontecendo, meu querido? O racional olha para ele e diz assim: problema seu, filho. Aí você olha para um para o outro e diz assim: um é desumano, o outro é meloso demais. Né? Veja, se um não faz o movimento e empatia de entrar no sentimento do outro para entender o que o outro está sentindo, essa relação não vai longe, vai entrar em crise. E aí a filosofia entra de sola de novo. Bom, difícil responder essa pergunta, professor, mas nós podemos construir uma possibilidade. Vamos construir aí. Me ajudem a dizer o que é o amor, o que é necessário para existir amor. Eu gostaria de responder. Pois não. Você fez a pergunta, me veio, mas agora eu quero responder. O amor é a essência da divindade. É a essência da divindade. Ótimo. Me ajudem a construir junto com o colega uma ideia de amor. O que é necessário para que exista amor entre duas pessoas? Vamos lá. Querer o bem do outro. Querer o bem. Harmonia. Compreensão. Dedicação. Aceitação. Prudência. Muita paciência. Respeito. Admiração. Vocês puderam notar agora que numa mesma sala nós não temos um só conceito de amor igual aos outros? Que cada um constrói essa relação para si de uma forma muito particular? E o mais interessante de tudo isso, eu peguei aqui alguns exemplos de situações que sempre aparecem. A prudência, a confiança, a alegria, a dedicação, a esperança, nenhuma delas traduz o amor. Nenhuma. Mas como assim, professor? Pensa comigo no seguinte. Olha para a palavra confiança. Vocês concordam comigo que quem ama, confia. Quem de vocês tinha certeza de que eu estaria aqui hoje? Nem eu tinha certeza de que vocês estariam. No entanto, nós estabelecemos aqui uma relação de confiança. Foi? Vocês vieram e eu vim também. Vocês vão concordar comigo que vocês não precisam me amar para ter confiança em mim. Nem eu preciso amar vocês para ter confiança em vocês. Portanto, a confiança, ela é uma qualidade de quem ama, mas ela não consegue traduzir o amor. Assim como a prudência também não consegue, a alegria também não. E aqui nós temos uma primeira revelação importante sobre o amor. Quantas pessoas você realmente ama? Pensa aí com você, com seus botões. Não é eu amo todo mundo, isso é frescura, isso não existe. Quantas pessoas você trocaria de lugar
para morrer no lugar dela para que ela continuasse vivendo? Pensa aí. Umas 10. Se você chegou a uma cifra muito boa, como o Gabriel agora, meu filho, você deve ter pensado mais 5 pessoas, umas 10 no máximo. Quantas pessoas existem na cidade de Curitiba hoje? 4 milhões. Quase 2 milhões, não é isso? Eu pergunto para você, e o que é que você faz com as outras 1.999.000? O que você faz com elas? A filosofia responde: baseado no comportamento do amor, baseado no comportamento de quem ama, é que surgem as virtudes e os valores. Todos esses elementos que nós citamos aqui, inclusive o que vocês citaram também, são valores e são virtudes. Aliás, a única coisa que diferencia um valor de uma virtude é que uma virtude tem no seu contrário um vício. Por exemplo, prudência. Qual é o contrário de prudência? Imprudência. Portanto, a imprudência não tem nada de bom. A prudência tem. Agora pense comigo na palavra confiança. Confiança é bom, não é? Mas quando você está lá no supermercado e o vendedor olha para você e diz assim: pode levar que esse é bom, pode levar que eu garanto. Aí você olha para ele, desconfia e diz: acho que não, hein? A minha mãe me ensinou: confie nas pessoas, mas nunca aceite nada de pessoas estranhas. Ela me ensinou a confiar, mas ao mesmo tempo me ensinou a desconfiar. Portanto, a confiança não é uma virtude, é um valor, porque o valor tem no seu contrário outro valor. Percebe? Então, a primeira situação importante que nós já compreendemos sobre o amor hoje: o amor, dele se deduzem todas as virtudes e todos os valores. E os valores e as virtudes a gente não exercita com quem a gente ama, a gente exercita com quem a gente não ama. É como se você amasse sem amor. Ah, professor, mas então é falsidade. Não, a falsidade é algo consciente que você sabe que está errado e você mesmo assim continua fazendo. Isso aqui não é falsidade. Amar virtuosamente ou viver virtuosamente significa fazer para os outros aquilo que você faria para alguém que você ama. Diariamente, vocês ouviram a minha apresentação, eu sou professor, diariamente eu ouço situações assim: a mãe traz o seu filho para a escola, entrega para a professora e diz assim: o Joãozinho, meu filho, é um príncipe lá em casa e eu quero que ele continue sendo um príncipe na escola. Aí o professor olha para a criança, olha para a turma com 45 e diz: por que eu vou tratá-lo como um príncipe? Ele é uma pessoa como qualquer outra. Ora, o que seria uma mãe virtuosa? Uma mãe virtuosa é aquela que entrega o seu filho na escola e diz: trate-o como você trata a todos os demais, sem distinção. Assim como nós deveríamos tratar a pessoa que está lá pedindo esmola na rua com a mesma dignidade que você trataria o presidente da República. É fácil, professor? Eu não disse que é fácil, mas é possível. Bom, professor, você começou a bagunçar a minha cabeça agora. Você disse que eu não sei o que é o amor. Fala aí para mim o que é o amor. Meus queridos, a filosofia vai lhe propor muito mais questionamentos do que respostas. Se vocês ouvirem algum dia um filósofo dizendo que tem a solução para a tristeza, que tem a solução para a felicidade, esse cara não é filósofo. Essa história de que você, uma pessoa do outro lado do mundo, que não conhece você, que não sabe qual é a sua vida, e propõe para você uma receita de felicidade, está no mínimo duvidando da sua inteligência. Agora há pouco eu passei no aeroporto, vindo para cá, e me defrontei com um livro em exposição, lá nessas livrarias de aeroporto, e lá estava escrito assim: dieta das 24 horas, perca peso em 24 horas. Olha, meus amigos, pense comigo, se você tem 2 neurônios e os 2 conversam um com o outro, você vai desconfiar disso. Porque se a dieta da lua, do sol, do sal, ou qualquer uma dessas porcarias que tem por aí funcionassem, você não precisava da dieta das 24 horas. Portanto, a filosofia te ajuda a questionar, não apenas a responder, ok? Portanto, eu também, como filósofo, não vou aportar
a minha resposta, né, uma opinião sem sentido ou fajuto. Eu vou pedir ajuda de alguns filósofos da história da filosofia para me ajudar a responder essa pergunta que está latejando aí no seu coração. O primeiro sujeito que eu chamo à tona aqui é um camarada chamado Aristófanes. Não confundam com Aristóteles. O Aristófanes é anterior, ele vem antes. Aristófanes provavelmente é um pensador que tenta fazer a primeira conceituação do que a gente chama hoje de amor. Você pode não ter ouvido falar de Aristófanes, mas provavelmente já deve ter usado as ideias dele alguma vez. Alguém por aí já ouviu falar da minha metade da laranja, a tampa da minha panela, a minha alma gêmea? Então vocês estão usando o pensamento de Aristófanes. Quando você pensa no mito dos andrógenos proposto por Aristófanes, você vai olhar para esse ser aqui estranho que vocês estão vendo agora, que tem no mesmo corpo homem e mulher. Nem posso imaginar o que é ter TPM. Mas enfim, dizem que eram perfeitos. Esses andrógenos eram seres tão perfeitos, e eles eram compostos pelos dois lados e tinham tal equilíbrio que se aproximavam da perfeição dos deuses. Ora, nenhum deus que se preze vai se sentir minimamente ofendido por esses seres. E aí Zeus, o Todo-Poderoso, o homem que organizou o Olimpo, lançou sobre os andrógenos uma maldição. Vocês lembram qual era a arma de Zeus? Quem lembra? Era a arma de Zeus? Um raio, né? E ele mandou sobre os andrógenos um raio que os separou. E segundo o mito dos andrógenos, basta que você encontre hoje a sua alma gêmea e você estará muito feliz. E aí eu olho para vocês agora e vejo as caras assim meio cabisbaixas, um olho para o outro, e diz assim: professor, lá em casa as coisas não são tão perfeitinhas assim não. Tem sogra, tem cartão de crédito, tem uma amiga do Facebook que você nunca conhecia, que agora postou uma mensagem que começa a dar confusão lá em casa. Bom, se essa ideia dos andrógenos, em que você acha a sua alma gêmea, fosse realmente verdade, seríamos todos felizes para sempre, ou então você não encontrou a sua alma gêmea ainda. Alguém chegou na sua frente, te roubou, você não encontrou ainda. Não é verdade? Uma reflexão importante. O conceito de minha alma gêmea, hoje, é usado de maneira equivocada. Por quê, professor? Porque quando eu penso numa relação em que eu tenho outro para me completar, você entrou na história pela metade. Nenhuma relação de amor, eu estou falando aqui não de casamento, estou falando de amizade, eu estou falando de relação empresarial, eu estou falando de relação profissional. Nenhuma relação que você entre pela metade pode dar certo. Quando é que um casamento, uma amizade ou qualquer relação desse tipo dá certo? Quando você entra inteiro nela. Quando você se dedica totalmente a ela. E aí você vai entrar nessa relação. Então, quando vocês ouvirem as pessoas dizendo: ela é minha alma gêmea, chame ela no canto e diz: você tem 5 minutinhos? Deixa eu te contar uma historinha aí, para você não usar mais essa ideia. Ok? Bom, esse questionamento sobre o que será que é o amor e se a coisa é tão perfeitinha assim, também foi questionada por um outro senhor, mais ou menos contemporâneo de Aristófanes, um cara que vocês também conhecem, um sujeito chamado Platão.